Você sabia que as pessoas têm medo de falar em público? Fala, minha pensadora, seja bem-vindo ou bem-vinda de volta, ou sejam muito bem-vindos ao nosso canal de Pensa. Se você não é inscrito ou inscrita ainda, vou pedir que você se inscreva abaixo. Custa R$0 e não vai tomar muito do seu tempo, mas irá nos ajudar a continuar trazendo mais vídeos. O vídeo de hoje é sobre comunicação. Então, antes de mais nada, eu espero que ajude ou que seja para você. Como saber se você é uma pessoa comunicativa? Antes de mais nada, eu quero falar e trazer um dado relevante. Você sabia que as pessoas têm medo de falar em público e que 33% da população tem esse medo de falar em público? Só que aí eu quero trazer 3 referências. A pessoa que sabe falar em público, uma pessoa comunicativa, ela tem autoridade, relevância e sabe fazer vendas. Ou melhor, quando você é uma pessoa que não tem medo de ser comunicativa, você melhora significativamente nas suas vendas. Uma pessoa que tem uma boa oratória entra para a história. E tem grandes nomes e grandes líderes que entraram para a história por saber falar em público, por saber se comunicar. A pessoa que é comunicativa, ela sabe escrever, descrever, explicar, se comunicar e, logicamente, falar em público. Uma pessoa comunicativa, ela sabe que a ideia é o ponto de partida e que o acontecimento é estático. Ele é a linha de transformação e a narrativa de uma história em que você conta. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal em que eu ensino como falar em público e a arte de falar em público também. Falar em público te ajuda e te coloca à frente de muitas coisas e de muitas pessoas de relevância. Porque não adianta nada você estar na frente da pessoa certa e falar as coisas erradas por falta de comunicação e por falta de oratória e por não ter essa habilidade, não ter essa virtude, né? Porque se falar em público é um medo, se comunicar é uma habilidade, é um dom, um talento ou o que você achar melhor. Mas não leve isso como algo de nascença. Eu por muito tempo pensei que fosse isso. Quem fala em público é uma pessoa que já nasceu com essa habilidade, é uma pessoa que não tem vergonha, né? Acho que você deve ter ouvido ou escutado isso na escola, que quem fala em público quer se amostrar, quer saber mais que os outros. Mas não. Quando você sabe falar em público, você tem um talento, você tem uma habilidade que você desenvolveu. É uma praticidade ali, é uma prática. Porque, como eu já falei no vídeo anterior, se você não assistiu, vá lá assistir também. Como a Luana Carolina disse uma vez, bom você se torna. E falar em público é a mesma coisa. Você tem que praticar. Porque não adianta nada você saber falar em público, só que você não fala pra muita gente. Quando tem uma roda de amigos, você não quer contar uma história. Você, na época da escola, você não gostava de ler pra sala. E tudo isso já estava te desenvolvendo, tudo isso já estava te potencializando sem você perceber. E quem é uma pessoa comunicativa, ela sabe que isso é importante para o seu desenvolvimento, ela faz questão de, em oportunidades como essa, falar em público e se desenvolver mais ainda. A pessoa que é comunicativa, ou melhor, se você quer se tornar uma pessoa comunicativa, você tem que saber que é preciso ter treinamento, é preciso ter prática, e isso irá te tornar uma pessoa de excelência, de relevância, de autoridade. Que é um exemplo de uma pessoa que foi autoridade na comunicação e na oratória? Jesus. Jesus pregava sermões para milhões de pessoas em rodas e em lugares públicos, ensinando e testemunhando, falando coisas e inspirando pessoas. Jesus, consequentemente, conquistou discípulo, conquistou e arrastou multidões por onde passava. É esse o poder que a comunicação gera quando você é uma pessoa comunicativa. Se você é uma pessoa comunicativa, você sabe disso. E eu peço que você continue se desenvolvendo. Mas se você não for uma pessoa comunicativa, que esse vídeo sirva para você entender a importância de saber se comunicar. Comunicação hoje é um dos pilares para quem faz vendas, para quem divulga, para quem aparece aqui na internet, no YouTube, Instagram e afins. E isso só contribui com o desenvolvimento pessoal da pessoa e te coloca em muitos lugares que você não imagina. Um exemplo mesmo é Ayrton Senna.
Ayrton Senna era boa pessoa, um grande atleta, um dos maiores da história. Só que uma coisa que marcou muito eram as entrevistas que ele dava. Pelo que ele falava, pela forma em que ele se desenvolvia, pela forma que ele se comunicava. Porque a comunicação não é só o que eu estou falando, é a forma que eu estou me expressando. Você sabia que você comunica mais não verbalmente do que verbalmente? Porque quando você fala, talvez a tua palavra motive, mas quando você dá exemplos, quando você gesticula, quando você demonstra, você arrasta pessoas. Um exemplo é quando você está numa festa e você nega com a boca. Não, não quero, mas seu corpo está assim. Se você virar a mão, você está estendendo e pedindo, então você não está negando. Você está negando verbalmente, mas gesticularmente você está aceitando. Então, esses são dois exemplos de comunicação verbal e não verbal, que eu espero que você aprenda e utilize daqui para frente. E se você gostou desse vídeo, se inscreva e nos acompanhe, porque sempre há um novo vídeo semanalmente por aqui.